O que a gente tem que deixar para lá? Preocupação. Preocupação, deixa para lá. Deixar de controlar, porque tem muita gente que tem que deixar para lá, querer controlar tudo. A gente vai ver algumas coisas hoje sobre isso aí. O que mais? O que tem que deixar para lá? O ódio, a ira, rancor, deixa para lá. O que mais? Críticas negativas. Que a gente faz ou que os outros fazem para a gente? Os dois. Vai aparecer aqui hoje isso aqui. Deixa para lá de criticar os outros e deixa para lá de ouvir e dar atenção para quem critica a gente, não é? Deixa para lá. Fofoca, deixa para lá. O problema é que o fofoqueiro tem que deixar para lá, mas tem o que não fofoca, mas gosta de ouvir a fofoca. Não é? Dá ibope para fofoca. Então, deixa para lá. Porque não existiria fofoqueiro se não existisse quem ouve. É a mesma coisa do carro roubado, ou qualquer coisa roubada. Não ia existir ladrão daquilo se não tivesse quem comprasse. Então, o fofoqueiro precisa de alguém que ouça. Ficou sabendo da última? A pessoa conta. Ela não passa para frente, ela não gosta de fofocar, mas gosta de ouvir. E aí fica lá, né? Conta aí, fica ouvindo e gosta de ouvir fofoca. O que mais que a gente tem que deixar para lá? Tem muita coisa que a gente tem que deixar para lá. Olha só, vamos dar uma olhadinha no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 1, começa aqui dizendo assim, ó, Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Ele começa com força. Não é qualquer um que está falando aqui, não. Você quer ouvir conselhos, coisas boas? Então aqui estão os Provérbios de Salomão, filho de quem? Davi, o rei de Israel, o maior rei de Israel. E então Salomão tinha o que a gente chama de pedigree. Ele era um cão de raça. Ele tinha, né, o documento para dizer, ó, eu tenho linhagem, eu tenho sangue bom. Eu venho aqui do Davi. E começa dando conselhos de sabedoria para a gente poder entender. E aí ele diz assim, olha só, para aprender a sabedoria eu ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Siso, a gente lembra do quê quando fala essa palavra? Do dente, né? Aí por isso que diz que quando arranca o siso, perdeu o juízo. É por aí. Então, olha só, é daí que vem essa palavra. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor, você conhece essa, é o princípio da sabedoria. E aí o que mais que ele diz? Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, o princípio da sabedoria é obedecer a Deus, é o temor do Senhor. O louco despreza a sabedoria e o ensino, o conhecimento. E aí não vai ter sucesso na vida. Né? Vai ficar naquele penúltimo tema com a ideia limitada. Não vai? Então, olha aí. Deixa para lá. O que a gente tem que deixar para lá? Vamos ver o primeiro ponto, são 7. E tem 7 provérbios aí para a gente poder analisar hoje. Olha só o que diz aí. 100 anos, que importância isso aí que você está se preocupando vai ter? Essa é uma regra muito interessante para a gente ver se alguma coisa tem importância ou não. Daqui 100 anos, isso aí vai ter alguma importância? Nenhuma. Então deixa para lá. O que tem valor é o que é eterno. O que importa é o que vai ter algum significado daqui 100 anos. Dizem que cada pessoa nesse mundo conseguiria produzir ou fazer uma coisa na vida que vai ter valor depois que ela morrer. E não é essa coisa que você está preocupado. Então, o que a gente fala para essa pessoa?
Deixa para lá, deixa para lá. Vai se estressar com uma coisa que não vale nada, não tem valor nenhum. O que importa é o que tem valor eterno. E dessa vida a gente não leva nada. Vai morrer. Então não adianta se preocupar com isso. Deixa para lá. A gente não vai levar nenhum corpo. O que a gente leva para lá? Vai levar o caráter, o conhecimento que a gente está adquirindo, que está formando. A nossa santificação é importante. Isso é eterno. Então as outras coisas não têm valor. Vamos ver o provérbio, para a gente pensar um pouquinho nisso? Pode colocar lá, por favor. Já. Quando morre o ímpio, sua esperança perece. Tudo o que ele esperava do seu poder dá em nada. Provérbios 11, 7. Todo mundo vai morrer. Só que o ímpio, quando morre, é muito pior do que o justo. Que é triste morrer de qualquer jeito. Mas você já viu funeral de ateu? Já fui muito funeral de cristão. Tem choro, tem lágrima, mas a gente só ouve assim palavras de esperança. É ou não é? É esperança. Ah, Jesus vai voltar logo. A gente vai se ver de novo. Vai ter um momento de dar um abraço e quando abraçar, vai ser para nunca mais se separar. É assim que é o funeral de quem é cristão. E do ateu? Acabou. Nunca mais. Não tem amanhã. Não tem possibilidade. Não tem depois. E é o que está dizendo aí. Quando morre o ímpio, sua esperança morre junto. A esperança morre junto. Eu acho que eu já contei, mas vou contar de novo. Tem um amigo, e ele estava voando do Brasil para os Estados Unidos. A esposa dele estava grávida, ela ficou na fileira do meio, assim, porque não tinha ninguém, aí ela deitou em 3 poltronas lá. E aí ele teve que ficar na fileira do lado, tinha 2 poltronas. E do lado dele estava um indivíduo lá, com uma sacolinha daquelas de papelão, aquela sacolinha marrom, que o pessoal coloca a garrafa com a bebida para ninguém ver, que estava bebendo o voo inteiro, já estava assim em outra, né? E aí começou a conversar com ele, querendo bater papo, porque tem gente que viaja o tempo todo quietinho, né? Tem gente que não aguenta. Falou, o que você faz e tal? Ele falou, sou pastor. Meu amigo falou, que bom, eu sou ateu. Tem um monte de perguntas para te fazer. E começaram a conversar. E foi 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, e não ia chegar a lugar nenhum, né? Primeiro que o homem estava alcoolizado. E aí fui indo, e meu amigo foi ficando irritado e via que era argumento contra argumento e não levava a lugar nenhum. Até que chegou uma hora que ele cansou, olhou para o homem e falou assim, o negócio é o seguinte, tá bom, você está cheio de argumento aí e não adianta, você não vai me convencer, eu não vou te convencer, mas uma coisa eu sei. Quando eu morrer, eu tenho esperança de ter uma vida eterna. E você? Você tem esperança na vida de alguma coisa? Diz que nessa hora, ficou sóbrio na hora. Olhou para a janela lá fora e ficou uns 20 segundos olhando assim, ó, lá para fora. Aí virou, olhou para o meu amigo e falou, eu não tenho esperança nenhuma. Eu não tenho esperança. E é isso que o provérbio está dizendo. Então a gente tem esperança. A vida é passageira, vai acabar. Não adianta ficar se preocupando com o que não tem valor. E a gente se preocupa demais com coisa que não vale nada. O que a gente tem que se preocupar é com o que tem valor eterno. O que daqui 100 anos não quer dizer nada, esquece, deixa para lá. Então vamos aprender essa lição. Vamos para o número 2. Diz lá, se você não ouve o conselho deles, por que ouve a crítica deles? Esse aqui me fez parar para pensar. Se a pessoa não tem importância nenhuma para mim, ao ponto de eu não querer ouvir o conselho dela, por que eu vou dar ouvido para a crítica dela? Certo? Faz sentido? Então, a crítica da pessoa que não serve para te dar conselho, deixa para lá. Porque não vale nada. O peso das palavras das pessoas para a gente só tem o valor que a gente dá. Entendeu? Por quê? Porque o valor não está na palavra que a pessoa diz quando te critica. O valor está no peso que você dá para ela. Sabe como a gente sabe disso? Eu ouvi esses dias e eu dei risada e falei, tem tudo a ver. Vamos dizer uma crítica. Luciana, fala aí para mim, uma crítica que você odeia ouvir.
Uma coisa que você não gosta de ouvir, que te magoa, te fere, você fica assim. O que você não gosta de ouvir? Fala lá. Que uma mulher arquiteta, por exemplo, não é capaz de ser mulher. Uma mulher arquiteta não é capaz. Mulher arquiteta é igual um pedreiro. É pior que o pedreiro, que não tem capacidade. Ofende ela. Tá. Agora, imagina se uma criança de 5 anos olha para você e diz isso. O que você faz? Dá risada. Tá vendo? O problema não está na palavra, está no valor que a gente dá para a palavra. Que a mesma coisa dita por outra pessoa, a gente dá risada. E por que aquela pessoa a gente se importa? Deixa para lá. Não serve para te dar conselho, também não serve para te criticar. Só tem valor para mim a pessoa que tem valor para mim. Aí o que ela diz para mim conta. Então, quando a minha esposa diz certas coisas, eu escuto. Por isso que a gente magoa muito fácil, que a gente ama, que a gente conhece onde que dói. E a gente está com raiva e fala, aí sabe que magoa. Mas o desconhecido não vale nada. E é justamente o contrário para elogio. Elogio é o contrário. Elogio é assim, quanto mais perto a pessoa está de você, menos vale o elogio. Eu estou aqui, faço uma mensagem super legal, a Luciana vem aqui, canta bem bonito, aí a sua mãe te elogia, a minha mãe me elogia. Minha mãe chega para mim e fala, hoje foi boa aquela mensagem. Não vale nada o elogio da minha mãe. Se eu ficar mudo, foi bom. Não é? Aí se a pessoa está mais distante, aí começa a ter mais valor. Aí quando um desconhecido, alguém que você nunca viu, chega para você e fala assim, gostei, vim aqui te dizer, quanto mais distante, mais valor tem. Pensando assim, qual que é o elogio que está mais perto da gente? Mais perto do que o da mãe. Pensa um pouquinho. Mais perto do que o da mãe. Qual que é o elogio seu que está mais perto para você? Alguém falou. Quem falou? O nosso. O seu próprio. Esse que não tem valor nenhum. Porque está aqui dentro. Então, quando você se elogia, esse não vale nada. Porque você está se autoelogiando. Não, tem que estar longe. Tem que estar distante. Pensa nisso. Fisicamente, porque espiritualmente está perto. Mas quem que está mais distante da gente? No Deus, né? Ele está lá no centro do universo. E ele olha para você e ele tem coisas boas para falar a seu respeito. E esse tem peso. Esse tem valor. Porque não está aqui dentro, não é você falando, é alguém que está lá fora, lá longe. E outra, ele tem referencial no universo inteiro. Ele está comparando com o universo inteiro. Ele olha para você e fala, você tem valor para mim. Tem peso. Isso tem peso. Vamos ver o provérbio que fala disso aqui, de crítica. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Provérbios 13, 20. Então, se a pessoa está te criticando e você está mantendo ainda ela perto de você, se livre. Se livra dessa encrenca. Por quê? Porque é tolo. Não anda com tolo, anda com sábio. Anda com sábio, vai ser sábio. Andar com tolo, vai se dar mal. Uma hora ou outra, é igual adolescente. Tem adolescente aqui, né? Deixa eu ver. Aquela ali já está quase sendo... Manu, cuidado com os amigos. Adolescente que entra mal nas amizades, não é? Porque faz os amigos, aí vai com os amigos, tem amigo bom que vai levar para lugar bom, coisa boa, vai crescer e tal. Quanto adolescente se dá mal porque foi pela cabeça dos amigos. Os amigos estão fazendo, vou fazer também. Cuidado. Escolha bem os amigos. Seja uma boa amiga, seja uma boa influência. Não deixa te influenciar. Então, esse é o conselho do sábio Salomão para a gente. Vamos ver o número 3. Ninguém pensa em você o mesmo tanto que você mesmo. Essa é boa. Ninguém pensa em você o mesmo tanto que você mesmo pensa em você. Por quê? Porque essas pessoas estão preocupadas pensando nelas mesmas. É isso. Então, não se incomode com essas pessoas que não pensam em você. Não estão preocupadas com você. Você tem que aprender a se preocupar com você. Você tem que cuidar de você. Porque se você não cuidar de você, ninguém vai. Ninguém está preocupado. Estão preocupados com eles.
Então a gente tem que focar na gente. Você tem que cuidar de você e não ficar se preocupando porque o outro não me ligou, porque o outro não me mandou a mensagem, porque o outro... E a gente sempre fica, né? E aí a pessoa sofre. Deixa para lá. Deixa para lá. Porque ninguém vai se preocupar tanto com você quanto você mesmo. Então a gente tem que cuidar da gente mesmo. Por isso que dizem o seguinte, olha só. Um casal feliz só é possível quando ele é composto por 2 solteiros felizes. 2 solteiros felizes vão fatalmente criar um casal feliz. Que eu já sou feliz sozinho, eu não preciso dela para ser feliz. Ela já é feliz sozinha, ela não precisa de mim para ser feliz. E a gente vai estar junto só somando felicidade. Aí a gente consegue enriquecer, aumentar a felicidade do outro. Porque eu não dependo do outro para ser feliz. Aí a pessoa carente, depressiva, solitária, coloca toda a expectativa no outro. Não adianta, aquela pessoa não vai nunca pensar em você o tanto que você pensa. O que o provérbio diz? Vamos pensar aqui um pouquinho no provérbio, olha lá. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Provérbios 4, 23. Se eu não cuidar do meu coração, quem que vai cuidar? Só tem uma pessoa que pensa em você mais que você, que é Deus. Que nem a mãe da gente pensa na gente assim. Deus pensa em nós mais do que a gente mesmo. Ele se preocupa conosco mais do que nós mesmos. Ele cuida de nós o tempo todo. É 24 horas por dia, 7 dias na semana, é o mês inteiro, é o ano todo. Ele está ali o tempo todo cuidando da gente, pensando na gente, preocupado com a gente. Como? Porque Ele é Deus. Tem 8 bilhões de pessoas nesse mundo, Ele cuida de todo mundo. Preocupa com todo mundo, igual. Só Deus para fazer isso. Então é nele que a gente tem que buscar. É Ele que é a fonte da nossa força, energia, poder, tudo. Não adianta buscar nas pessoas, não adianta buscar nos outros. Porque cada um está preocupado com si. E tem que ser assim mesmo. Se a gente não cuidar da gente, como que a gente vai poder cuidar do outro? Se eu não estiver bem cuidando de mim, o que eu posso fazer por outra pessoa? Eu não tenho condição de ajudar ninguém. Então, é o que eu vivo falando isso aqui nos cultos de oração, encontros de oração. Deus quer você saudável, bem, feliz, para você se tornar bênção. Porque se eu não estou, aí a gente chega no culto de oração e a pessoa vira um muro de lamentações. A gente está lá em Israel, no Muro das Lamentações, e a pessoa lamenta e lamenta, toda semana a mesma coisa. Tem igreja que é assim, tem um culto de oração e a pessoa está lá, mesmo pedido, toda semana, parece que nunca resolve. E aí ela ora por ela, porque está cheio de problemas, cheio de problemas. Deus não quer isso. Deus quer uma pessoa sem problemas, para ela começar a orar pelos outros. Agora eu oro por você, qual que é o seu problema? Falei que eu vou orar. Conta aí para mim, vou pôr na minha lista de oração. Estou bem, estou feliz, vou orar por você. Então a pessoa que está bem tem que orar pelos outros. A pessoa que está mal, começa a orar pelos outros. Vai ajudar. Porque a gente começa a ver o problema dos outros e descobre que o nosso... Eu contei para alguns de vocês aí da Aurora, falei para orar por ela. Né? O esposo, 4 tumores na cabeça, entre a vida e a morte. A mãe com Alzheimer, com 83 anos, internada. A filha estava internada, agora acabou de sair. Né? Então, assim, só... Na vida dela, 3 pessoas sugando toda a energia dela, e ela orando e lutando ali sozinha. Eu olhei para aquela mulher e falei assim, não tem problema. Vou orar por ela todo dia, estou orando por ela, por cada um da família dela. Tem que orar, tem que interceder, que eu não tenho problema. Então, olha como que isso funciona. Cuida do seu coração. Leva seu coração para Jesus todo dia, apresenta para Ele, e as pessoas que estão cuidando da vida dela, deixa para lá. Você tem que cuidar do seu coração para você estar bem, para você orar pelos outros. Vamos ver a próxima coisa que a gente tem que deixar para lá. Tudo que você aprendeu na vida veio de situações onde você cometeu erros. E a gente fica com medo de errar. Aí não faz as coisas com medo de cometer algum erro. Mas a gente só aprende errando. Ninguém nasce sabendo. A gente não sabe andar, tem que aprender a andar. Não sabe falar, tem que aprender a falar. Não sabe comer. Eu vejo meus meninos lá. Tinha que dar tudo na boca, agora já estão comendo sozinho. Não consegue nem ir no banheiro sozinho. Não consegue tomar banho sozinho. Não consegue nem dormir sozinho. Tem uma bola lá em casa enorme, que eu sentava, ficava com o Caléu no colo, e aí na bola é mais, fica assim, né? É gostoso, uma bola bem grandona assim. Aí eu ficava contando. Teve dia que eu fiquei mais de 1000 vezes fazendo assim, ó. O moleque dormir. Não dormia. Não consegue nem dormir sozinho. Vai aprender a dormir. Difícil, a gente não sabe.
E aí, e erra, né? E erra. Eu lembro do meu irmão mais novo, piada. Eu aprendi português. Português não é fácil, mas eu aprendi português assim relativamente bem. Meu irmão, outro irmão também, meu irmão mais novo, 6 anos de idade. Roberto, Beto, a gente chamava. Já escovou os dentes? Já escovi. A minha mãe, já escovei. Não, mãe, sou eu, já escovi. Você teve que repetir quantas vezes para o moleque aprender que é escovei, não é escovi. E ficava no escovi, escovi. Isso é uma das... Quantas vezes a gente erra para finalmente acertar. Então não pode ter medo de errar, não pode ter medo de errar. A gente tem que, deixa para lá. Erra, não tenha medo. O medo causa os medos. Isso é fatal. Se você tem medo de alguma coisa e persistir naquele medo, ele vai acontecer. Porque você está com medo. Parece aquela coisa de cachorro, né? Quem tem medo de cachorro, o cachorro sabe, vai naquela pessoa. Tinha uma amiga, eu encontrei com ela depois de anos, uns 20, quase 30 anos depois, eu encontrei com ela, chama Léa, lá no Paraná. Eu lembro, o dia que a gente saiu um grupo assim, ó, sábado à noite, a gente estava andando nas ruas de Maringá, uma cidade tão linda, e era assim, uns 8, e ela morria de medo de cachorro. Aí, Brasil tem cachorro na rua, né? Lá veio o cachorro do outro lado da rua, vai em quem? Vai nela. Tem 8. O cachorro sabe direitinho quem tem medo. É assim, o medo causa o problema. O medo causa. O melhor exemplo disso foi... Não sei se eu falo. Mas eu sempre falo, né? Então... Antes da Michele, eu estava noivo. Tanto é que eu e a Michele, a gente não noivou. A gente namorou e casou. Porque ela falou assim, eu não vou ser sua segunda noiva. É a Michele, vocês conhecem. Não vou ser sua segunda noiva. Noiva você teve uma, que não deu certo. Eu estava noiva. E a noiva, lá na terra da Michele, no Rio Grande do Sul, a mãe dela, a apelido era Jararaca. Vocês imaginam? Eu ia até uma sogra, minha sogra, não sei se está assistindo, está lá em casa, minha sogra. Amo minha sogra. Nota 1000. Minha sogra, que já conheceu, né, Marinês, minha sogra? Nota 1000. Me livrei de uma sogra que era jararaca. Terrível. E a jararaca falou para ela assim, ó, ela lá do interior do Rio Grande do Sul falou para ela assim, ela mudou para Porto Alegre, onde eu era professor num colégio, ela foi ser professora no mesmo colégio. Aí a mãe dela falou para ela assim, final de semana, quando você vier para cá, vem sozinha. Você já está a semana inteira com ele, aí você passa o final de semana com a gente. Tudo bem, tá, direito dela de mãe, tá ótimo, não tem problema. Eu estava a semana inteira com a noiva mesmo. Só que ela ficou com medo do quê? De me magoar. Ela falou, eu não vou falar para ele, não falou. Aí chegou um final de semana e por causa de umas situações, eu tinha compromisso, ela foi sozinha. Beleza, não deu nada, né? A mãe dela achou bom, minha filha ouviu o meu conselho, que eu falei. Aí chegou no outro final de semana, eu falei, estou livre esse final de semana. Aí eu falei, eu vou para a casa da minha mãe. Ele falou, então, vamos junto. Aí ela falou, vamos. Não falou, devia ter falado, porque ela estava com medo. O que aconteceu? Michele agradece. Kalel e o Toff também. Porque acabou o noivado, começou ali. Porque a gente foi, e ela não me falou, e eu não sabia. E aí, como sempre tinha acontecido muitas outras vezes, eu cheguei, parei o carro, peguei as malas e fui para o quarto dela. Estou lá no quarto dela, colocando as malas assim, ó, coloquei no chão, e eu só vi na cozinha. Eu não falei para você, para você vir sozinha. Por que você trouxe ele? Você já está a semana inteira com ele. A gente quer passar um tempo com você. A mala foi para o chão, bateu, voltou. Coloquei no carro e falei, ó, tchau, fica com a tua mãe. E aí, a coisa só piorou depois dali. Resultado. Acabou. Quer dizer, o medo que ela tinha era que isso acontecesse. Mas porque ela tinha o medo e não enfrentou o medo, causou o problema. Está entendendo? Não pode ter medo. Não tenha medo. Medo de errar, medo de fazer as coisas. Faça, encare de frente. Porque senão as coisas vão acontecer. Eu lembro de uma igreja que eu fui pastor uma vez. Tinha um irmão da igreja que tinha um projeto e ele falou assim, pastor, esse projeto aí vai dividir a igreja. E ele ficou falando aquilo, só ele.
Pois ele ficou tanto naquilo, sabe o que aconteceu? Ele dividiu a igreja. Porque ele ficou com todo mundo, não sei o quê, isso aí, tal. No final, criou 2 grupos, um contra o outro, e aí acabou todo mundo ficando um com raiva do outro, aconteceu um desastre. Por quê? O cara ficou com medo. Não pode ter medo, não tenha medo. A gente tem que encarar os medos, não pode deixar a coisa acontecer. O que diz o provérbio? Vamos ver um provérbio aqui. Quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Provérbios 29, 25. Não dá para confiar nas pessoas, não dá para ter medo das pessoas, não tenha medo. Confia em Deus, Ele tem solução. Semana passada a gente viu, quando tudo está perdido, o rei ainda tem um movimento. E ele vai fazer alguma coisa. Confia nele. Mas não tema, porque o medo causa problemas. O medo causa problemas. Então não tenha medo de nada nem de ninguém. Tem ou não tem um Deus? É invisível. Você não vê. Mas ele está ou não está com você? Tá? Então, medo causa problema. Não demonstre medo. Tenha confiança. Leve os problemas para Deus. Confie nele. Vamos ver mais uma coisa que tem que deixar para lá. Está no seu controle? Não. Não? Então, deixa para lá. Viu, Luísa? Eu falei que estava aí, você não falou? Tem que deixar para lá essa mania de querer controlar tudo. Tem gente que é assim. Eu casei com uma, eu sei como é. Não falei aqui da ansiedade? A Michelle era assim. Tudo no controle, tudo na mão dela. O negócio vai acontecer daqui 2 meses. Ficava 2 meses, não conseguia dormir, ficava mal. E aí a minha vida ficava uma beleza, né? E eu, querida, vamos conversar, vamos orar. Deixa nas mãos de Deus. Está no seu controle? Não. Então, deixa para lá. Porque não adianta fazer nada. Se eu não tenho controle, eu faço o que eu tenho controle. E aí eu oro e deixo o que eu não tenho controle na mão de Deus. E eu vou dizer, não é fácil. Não é fácil, porque não é natural para a gente. Eu estou passando por isso. Tem situações aí que eu não tenho controle e eu fico preocupado. Mas aí eu confio em Deus. Eu coloco nas mãos dele e falo assim, o Senhor é que vai resolver. Eu não posso fazer nada. Então, deixa para lá. E eu durmo. Durmo tranquilo. E amanhã eu vou pensar. Aí amanhã eu oro de novo. E assim eu vou. Não vou perder noite de sono. Não vou. Deixa, está nas mãos de Deus. Esse Deus é capaz de criar esse universo incrível, gigantesco, maravilhoso. Ele pode tudo. Ele pode tudo. O problema está na minha fé. Lembra que a gente conversou? Onde que está o limitador do poder de Deus? É a minha fé. Ela que limita. Então, confiança total em Deus. Tem que deixar Ele controlar o impossível e o incontrolável. Não está no meu controle? Não? Então, deixa para lá. Vamos ver o que diz o provérbio. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Provérbios 19, 21. Então, pode fazer plano. Pode sonhar. Pode querer. Mas vai prevalecer a vontade de Deus. Porque a dele sempre é melhor. Ele não vai dar para a gente nada menos do que o melhor. Não vai. Então eu confio. Aí você tem que confiar. E dizer assim, Senhor, eu confio em Ti, está aqui meu plano, meu projeto, mas faça-se a Tua vontade. Jesus fazia isso. E olha quem era Jesus, né? Faça a Tua vontade, Pai, não a minha. E Deus fez a vontade dele. E Jesus sofreu. Mas não valeu a pena? O dia que você der um abraço nele, ele vai dizer para você, valeu a pena. Aquele dia no jardim do Getsemane, quando eu disse, Pai, que faça-se a Tua vontade. Como está dizendo aí o provérbio, prevaleça a Tua vontade, o Teu propósito, não o meu. Porque minha vontade é não sofrer. Eu não quero passar por esse sofrimento. Eu sou um homem aqui, está escorrendo sangue em vez de suor. Mas ele falou, faça-se a Tua vontade. Passou, o sofrimento acabou, e agora ele vai para o abraço. E o abraço é com você. E ele vai dizer para você, valeu a pena. Deixar Deus ser Deus. Fazer a vontade dele. Por quê? Porque agora a gente vai viver para sempre juntos. Agora você não sofre mais. Eu sofri para você não ter que sofrer. É isso que a gente tem que entender. E tem que confiar em Deus. Vamos ver mais uma coisa que tem que deixar para lá. As coisas mais importantes da vida são alcançadas ao se importar menos. É de dar nó na cabeça. Mas é isso.
Quando a gente se importa muito com uma coisa, o contrário acontece. Quer ver? Falando de controle. A pessoa que quer controlar mais e ela fica ansiosa por causa disso, ela vai perdendo cada vez mais o controle. Porque ela se importa muito com aquilo. Uma pessoa que busca ser mais feliz e fica ansiosa querendo ser mais feliz e procura meios de ser mais feliz, o que acontece? Ela fica infeliz. Infeliz. Até que ela descobre, eu era feliz e não sabia. É bem isso. Eu era feliz e não sabia. Porque começou a procurar felicidade, e fica ansioso procurando felicidade, quer ser mais feliz, não consegue ser feliz, fica infeliz. Então, a gente consegue as coisas, não é se preocupando e se importando mais com elas, é se importando menos. Aí acontece naturalmente. É assim que acontece. Quer muito uma coisa e busca e luta, se frustra. A pessoa relaxa. E quando a gente está com a mente relaxada, o coração relaxado, tranquilo, a gente tem condições de ter ideias melhores, de encontrar o caminho, a solução dos problemas, ouvir a voz de Deus. Aí as coisas acontecem. Então a pessoa que está preocupada demais, e ela está ansiosa demais, se importa muito com uma coisa, ela geralmente fica mais preocupada com as coisas do que preocupada em fazer o que precisa ser feito para que aconteça. Aí não acontece. Porque a preocupação está tomando a energia e o tempo dela. Enquanto ela devia estar tranquila, relaxada, fazendo o básico, simples que tem que fazer. Quer ver? Olha esse provérbio. Que interessante. Vamos para o Eclesiastes, outro livro de Salomão, Eclesiastes 11:4. Quem fica observando o vento, não plantará. E quem fica olhando para as nuvens, não colherá. Está olhando o vento, está olhando as nuvens, o outro está plantando. Aí vai colher. E esse aqui pensando, será que está na época? Será que vai chover? Será que vai dar certo? Aí não acontece nada. Tem que ir para a ação, tem que fazer para ver o que vai acontecer. Tem um ditado que diz assim, ó, a diferença entre o otimista, o pessimista e o realista. Então, tem um barco à vela. Então, o pessimista reclama do vento. E o barco não vai para lugar nenhum. O otimista fica esperando o vento mudar. E o realista ajusta as velas. Então, tem hora que não dá para ser nem otimista nem pessimista, tem que ser realista. Faz acontecer. Faz sua parte. Ficar olhando e reclamando, e olha para o vento, e olha para isso, e olha para aquilo, e fica consumindo a mente, a vida, com o problema, não resolve nada, não faz nada. Então, coloca nas mãos de Deus e faz sua parte. Ora, confia nele e faz o que você pode fazer. Dorme tranquilo e deixa. Deus vai cuidar do impossível. O possível eu faço. O impossível eu deixo com ele. A porta que não abre, ele abre para mim. As que eu posso abrir, eu tenho que bater nelas. Eu tenho que ir em frente. Eu tenho que abrir nas portas. Chegou uma hora que não tem como entrar, é com Deus. Aí ele resolve. Aí ele faz o impossível. É na oração. Vamos ver o último pensamento que a gente tem que deixar para lá. Número 7. 99% dos arrependimentos são das coisas que você não fez. A gente se arrepende de fazer algumas coisas, a gente se arrepende de dizer algumas coisas, mas o arrependimento maior, o maior deles são aqueles que a gente não fez, devia ter feito, devia ter dito, devia ter ido, devia ter arriscado. Eu mostrei ano passado, acho que foi ano passado, aquela estatística sobre os velhinhos com mais de 90 anos, que foram entrevistados, gente lúcida e tal. E aí eles falando os 10 maiores arrependimentos da vida. E o número 1 é não ter arriscado mais. Por quê? Porque depois dos 90, você olha para trás e fala assim, agora não dá mais. E aí compara com o primo, com o tio, com o irmão, cunhado, com o amigo, os colegas da infância. E aqueles que arriscaram mais, atingiram mais. Conseguiram o que queriam, porque arriscaram, tiveram medo de arriscar. Então a gente não pode ter medo de fazer as coisas. Lembra um atrás agora que a gente viu, dizendo assim, não pode ter medo de errar? A gente tem que entender a diferença entre pecado e erro. Porque pecado é uma coisa e erro é outra. Esse mundo, a gente está sujeito a erros.
Mas nem todo erro é pecado. Por exemplo, você tem alguma inimiga? Não. Alguém que você não gosta? Não, então você não serve. Luciana, fala pra mim, você tem alguém que você não gosta? Você pode falar um nome? Não, então fala fictício, mas pensa nela. Fala o nome de mulher. Laila, tá. Um dia eu chego para Luciana, encontro com ela, e falo assim, ô Laila, não, desculpa, Luciana, eu cometi um erro, certo? Mas não é pecado. Agora, se eu sei que a inimiga dela chama Laila e que vai incomodar ela, e eu faço isso de propósito, você vê, é o mesmo erro, mas agora foi com a intenção, aí é pecado, certo? Então você vê, tem muitos erros que a gente comete que não são pecado. Tem erro que é pecado. Depende do contexto. Não pode ter medo de errar. Não é pecado errar. A gente tem que tentar arriscar e errar. Por quê? Errando que se aprende. A gente viu. 99% dos arrependimentos são das coisas que a gente não fez. Faz, tenta. Se não der certo, não vai morrer por causa disso. Depende, né? Não vai fazer skydive. Se der errado, aí morre. Aí eu não faço, porque vai que dá errado. Né? Aí morre. Então, eu não arrisco. Mas se não vai morrer ou matar ninguém, arrisca, tenta. A gente está aqui para viver. Jesus viveu a vida dele intensamente. E ele foi feliz. Por quê? Porque a vida dele era para fazer os outros felizes. Ele sofreu? Sofreu. Mas qualquer um. Mas eu garanto para vocês, do mesmo tanto que Jesus sofreu mais que qualquer um, ele foi mais feliz do que qualquer um. Imagina entrar numa cidade, aí Jesus saía dali e deixava um sorriso no rosto de todo mundo. Todo mundo que tinha um problema estava com o problema resolvido. O cego via, o coxo andava, né? O leproso podia voltar para casa com a família, porque a pele estava agora perfeitinha. Até o morto ressuscitava. Aí Jesus saía assim, missão cumprida, feliz da vida. Aí sofria, feliz. Tem que viver intensamente, não fica fechado. Tem que arriscar, não tem que ter medo de fazer as coisas. Vamos ver o que diz o provérbio. Provérbio 26, 11. Como o cão volta ao seu vômito, assim o insensato repete a sua insensatez. Esse é um dos provérbios mais... O cachorro, ele vomita e depois vai lá e come de volta o próprio vômito. Que cena horrível, né? Pois é, sabe o que é isso? Se você cometeu um erro e você aprendeu alguma coisa, então não foi um erro. Certo? Cometeu um erro, aprendeu alguma coisa, não foi um erro. Foi uma lição que você aprendeu. Agora, se você comete um erro e não aprender nada, e aí voltar a cometer o mesmo erro, segundo Salomão, você é como um cachorro que vomita, depois volta lá e vomita no almoço e vai lá e janta a mesma refeição. Não cometa o mesmo erro. Sabedoria errou, não comete mais o erro. É o que eles falam, né? Do sábio, do inteligente e do tolo. O sábio olha o outro errando e não comete o erro. O inteligente erra uma vez, aprendeu. E o tolo é esse aí, que erra e volta e continua. Deus quer... Pode passar o próximo, por favor. Deus quer que a gente deixe para lá essas coisas que incomodam a gente, esses conceitos errados, para a gente viver uma vida plena, de santidade, de alegria, de felicidade, como Jesus viveu. Ele resolve nossos problemas. Ele ajuda a gente quando a gente tem que arriscar. Ele é aquele que vai fazer a gente ter sabedoria na hora de tomar as decisões. Pede emprestado a sabedoria dele. Quantas vezes eu orei e acabei tomando a decisão certa em situações difíceis e depois eu fiquei agradecendo a Deus. Falei, eu ia fazer exatamente o contrário. Ia me dar mal. Aí eu deixei para lá as minhas ideias, os meus conceitos. E eu fui naquilo que Deus estava me orientando. A gente precisa aprender a observar os sinais de Deus. É saber quando Ele está dizendo para a gente. Vai por aqui, vai por ali. Deus nem sempre diz para a gente o caminho e diz sim. Ele espera a gente amadurecer,
a ideia, para a gente poder chegar às conclusões. Mas uma coisa ele faz, quando é não, ele deixa claro que é não. A palavra dele deixa claro para a gente os nãos, para a gente não correr risco desnecessário, para a gente não sofrer desnecessariamente, para a gente não quebrar a cara, para a gente não pecar. Então o não, ele vai dizer. Quando é sim, aí ele deixa a gente com a liberdade de escolha. Então tem uma moça, está interessada, está na idade de casar e tem uns 5 pretendentes. Se for sim, ela escolhe. Se não tem nenhum problema, Deus vai deixar. Você escolhe aí, filho, e depois eu abençoo. Escolha bem, com sabedoria. Se for não, ele vai dizer. Esse aí não. Aí a mãe vai falar, a amiga vai falar, o pastor vai falar, alguém vai dizer, vai ter muita gente falando e a pessoa às vezes é cabeça dura. E vai e se quebra a cara mesmo assim, né? Porque não quer ouvir conselho. E Deus está falando. Parece a história da enchente, né? Que a pessoa ficou pedindo, lembra da história? Ficou pedindo para Deus, né? Manda socorro. Aí veio alguém na casa, a enchente está subindo na sua casa. E a pessoa falou, não, eu vou confiar em Deus. Deus vai me salvar. Aí subiu no telhado da casa, veio alguém de barco. Sobe no barco. Não, eu vou confiar em Deus. Aí veio um helicóptero, jogou a corda, falou, não, vou confiar em Deus. O que aconteceu? Morreu afogado. Chegou no céu, foi brigar com Deus. Eu confiei no Senhor. Falou, quê? Eu mandei teu vizinho lá, eu mandei gente de barco, até helicóptero eu mandei, você não foi? Tem gente que é assim, Deus está falando, está dizendo, está mandando e a pessoa, cabeça dura. Vamos estudar os provérbios, vamos estudar a sabedoria do Salomão e aprender e pôr em prática, porque não adianta aprender e não pôr em prática. Hoje a gente viu muita coisa, o que a gente tem que reter? Não tenha medo de viver, deixa para lá as pessoas que só trazem incomodação e crítica. O que mais? Não tenha medo de arriscar, não tenha medo de agir, faça a sua parte e Deus vai fazer a dele. Deixa Deus ser Deus e você seja um ser humano. Faz sua parte, ora, confia nele e durma. Não deixa o estresse da vida te deixar sobrecarregado. Jesus falou assim, tomai sobre vós o meu fardo, o meu jugo, porque o meu fardo é leve. Carrega o meu, que é levinho. Não fica carregando essa pedra enorme sua aí, né? Porque isso aí não vai te levar a nada. Não vai te fazer feliz. Vamos fazer a nossa oração? Que já estamos no horário da gente pedir a bênção de Deus. Está começando a escurecer agora. E a semana vai começar, a gente precisa da bênção dele para a gente refletir e pensar a respeito da nossa vida. Caminhe com Jesus essa semana. Vamos lá, o círculo aqui, tem que vir aqui. Caminhe com Jesus essa semana. Peça para ele discernimento, sabedoria e coragem para agir. Porque não adianta ter discernimento e sabedoria, mas não tem coragem para tomar a decisão certa e agir. Então a gente tem que caminhar com Jesus dessa maneira. E aí nas suas orações você pede para ele, Senhor, faz-me sábio. Porque sábio mesmo só Deus. Salomão recebeu um pouquinho da sabedoria de Jesus. Deu para ele e o homem realmente se tornou um homem sábio. Aí a gente pede para Deus sabedoria. Posso dar uma tarefa de casa? Então, você vai chegar em casa hoje, e é pequenininho, então não se preocupa. Você vai ler Tiago, capítulo 1. Ok? Todo mundo, lá em casa também, ó. Tiago, capítulo 1. Está lá no livro de Apocalipse, você vem voltando assim, ó. Está bem pertinho. Vai no fim da Bíblia, aí você chega em Tiago, lê capítulo 1. E pense e reflita sobre isso. Que a gente precisa de sabedoria. Precisamos de sabedoria na nossa vida. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nossa vida está nas tuas mãos. E a gente vive num mundo que é um labirinto. Às vezes a gente se perde, a gente toma um rumo errado, decisões erradas. E aí depois é um trabalhão para voltar. Mas a gente quer seguir esse caminho tortuoso, complicado da vida contigo, que é o Criador de todas as coisas, portanto, o ser mais sábio do universo. Nos dê um pouco da tua sabedoria, que nos ajude a começar bem a jornada, deixando para lá as coisas que atrapalham, que só me incomodam, que tiram a nossa energia, o nosso tempo, o nosso fôlego,
que devia estar sendo dedicado para as coisas boas, para aquilo que realmente vai trazer algo positivo, que é fazer a nossa parte. Ajude a gente a identificar essas coisas que estão roubando nossa energia, nosso tempo, para deixar para lá mesmo. Segurar na tua mão, confiar em ti e seguir em frente. Abençoe cada um que veio aqui hoje e cada um que está em casa, para a gente poder confiar em Jesus, o Rei dos Reis, aquele que é o mais sábio de todos, que deu um pouquinho da sabedoria que ele tinha, um pedacinho para Salomão, para se tornar o homem mais sábio de todos. Que Jesus seja o nosso guia, a nossa luz, aquele Nazareno, Galileu, que foi até o Calvário e morreu na cruz para nos salvar. Que Ele seja o nosso modelo e nosso guia sempre. E durante esta semana, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.